Primeiramente, então, muito boa tarde a todos. É sempre bom mais uma oportunidade da gente estar colaborando com o estudo. Eu considero essas palestras, esses estudos, né, como se fossem aulas mesmo de escola, né, como se fossem realmente estudos, né. Não tem apenas o propósito de passar a minha visão particular, mas aquilo que é a verdade, aquilo que liberta, aquilo que é o propósito de todo esse trabalho nosso, esse trabalho bonito da fraternidade, esse trabalho da casa espírita que eu frequento e de todos os servidores da luz que são independentes de religião, né? E eu vou passar essa mensagem da melhor forma que eu puder, tentando já fazer com que essa consciência se expanda das pessoas, fazendo com que as pessoas entendam que o rótulo, a religião, nada disso importa, nada disso tem peso. Ninguém, quando você desencarnar, vai parar para você e vai te perguntar ali como a lista, qual a sua religião? E dependendo da sua resposta, você vai para o céu ou vai para o inferno. Não é isso. Deus é infinita bondade, é infinito amor e infinita justiça também. Ele não seria injusto com uma pessoa que foi bom a vida inteira e pelo fato dele não ter uma religião formalizada, ele não iria para um bom lugar. Se ele foi uma boa pessoa, ele está ali seguindo o que Jesus nos ensinou já há muito tempo atrás, há 2000 anos. Então começaremos aqui a nossa apresentação com o tema amar ao próximo como a si mesmo. E começa com essa frase de Mahatma Gandhi. Nossa, que estranho. Começa a palestra com Mahatma Gandhi. Ele não era dentro do cristianismo, né, do espiritismo, mas é o que eu acabei de falar. Os espíritos iluminados, os espíritos elevados, eles não encarnam apenas dentro dos grupinhos que a gente acha que está certo. Deus ama a todos incondicionalmente na humanidade, sem distinção. Ama a todos, do pior criminoso à pessoa mais amável do mundo. Então Deus quer dar a oportunidade de todos terem acesso à verdade. Então vamos aproveitar ao máximo de todos esses espíritos iluminados que encarnam aqui nessa terra para nos ajudar. E essa frase começa: as religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto. E o que é esse ponto? Né? O que é esse ponto central que unifica todas as religiões? É o amor. Todas as religiões têm essa mensagem do amor, pregando esse amor, essa escassez de amor que temos aqui é a principal causa do nosso sofrimento. O não amar ao próximo é o que ainda deixa a gente num planeta de provas e expiações. A gente já podia estar num planeta regenerado, num planeta além do regenerado, mas por mera preguiça, por apego ao ódio, à raiva, nós não queremos evoluir, não queremos sair da nossa zona de conforto. E todas as religiões sérias, né, baseadas no amor, trazem essa mensagem de crescimento, de evolução. Temos aí diversos espíritos iluminadíssimos que encarnam para poder nos ajudar com suas obras, com seus exemplos de vida, com as suas mensagens. E você vê, nenhum deles estava dentro do espiritismo, né? Estou dando primeiro esses exemplos para a gente depois ir para o espiritismo. Temos aí Mahatma Gandhi, tinha lá uma doutrina hindu, né? Temos aí a Madre Teresa, que era do catolicismo, que trabalhava dentro do catolicismo, né? Ela não pertencia ao catolicismo, mas nessa encarnação ela trabalhou dentro do catolicismo, o espírito iluminadíssimo. Martin Luther King lutou pela justiça entre as raças num país extremamente desigual nessa parte, e ele trabalhava dentro dos protestantes, certo? O próprio Buda, que antes de Jesus já trazia seus conhecimentos de desapego da matéria, de desapego a posses, a poder e da iluminação interior. E o que é isso? É tudo que a gente aprende aqui também. É a mesma coisa, falada de formas diferentes e em profundidades diferentes também. Porque uma das coisas que o Espiritismo veio trazer para a gente é essa profundidade, é exatamente esse aprofundar com a ciência daquilo
tudo que Jesus vem trazendo e de antes de Jesus também. Vamos continuar. E aqui um exemplo curioso também dos conceitos de amor nas religiões. Tem nomes específicos para o amor em cada religião, a Advérsia ou Maitri, que significa amor, que é benevolente, ou seja, amor incondicional que não é possessivo ou sexual. Então, esse amor condicional no budismo também é pregado. Islamismo, uma religião abraânica que é monoteísta, que baseada pelo Alcorão, que ordena que seus adeptos tenham amor e o cultivem. Hinduísmo, a carura é a misericórdia e a compaixão que tem o intuito de reduzir o sofrimento dos demais. O que é tudo isso? É o amar ao próximo. Amar ao próximo em toda parte. É a universalidade das mensagens do plano espiritual superior que vem trazendo para a gente. Em várias religiões. O desenvolvimento espiritual, quando você tem ele, quando você tem a vontade, a verdade, a vontade de adquirir conhecimento, de achar a verdade, o universo se move para te ajudar. Deus quer que você se aproxime dele cada vez mais, através do amor, do conhecimento. Então, o universo conspira para que você consiga achar essa verdade no nível que você consegue suportar. Por exemplo, são níveis diferentes de conhecimento cada religião, né? Por exemplo, o judaísmo, ele só consegue ir até o Velho Testamento. Eles não acreditam que Jesus foi o Messias prometido. Aí já temos os cristãos ali, né? Na parte do catolicismo, protestantismo, né? Que já tem o Novo Testamento, então já tem um pouquinho mais avançado esse conhecimento, né? Já trouxe que Deus é amor. E aí temos, vai subindo, vai escalando, até chegar na terceira revelação, né? Que é o Espiritismo, que aprofunda ainda mais tudo aquilo que Jesus veio trazer para a gente e ampliar nossos horizontes também, nossa consciência, né? Porque se você na época de Jesus falasse, né, que a vida em outros orbes, que os planos espirituais existem de diversas formas, o que iria acontecer com você, né? Vemos aí o que aconteceu com os apóstolos, né? Que mesmo depois da crucificação de Jesus continuaram pregando e foram aí caçados, né? E tentaram calar a boca deles, né? Completamente ignorantes, né? Achando que destruindo um corpo físico vão destruir o espírito deles, e o espírito deles está aqui na Terra, estão aqui na Terra, né, pelo menos vários deles, nos ajudando até hoje, reencarnando, intuindo a humanidade e ajudando de diversas formas. Nosso aprendizado é conduzido com base na lei de causa e efeito. Isso Kardec nos traz de forma detalhada também, né? Que na ciência é conhecido como ação e reação, em que toda ação realizada por nós corresponde a uma reação semelhante. Todas as experiências adquiridas não se perdem, impactando em todos os aspectos de nossa vida durante a vilegiatura terrena, certo? É aquilo que Kardec traz, é aquilo que os livros espíritas sempre estão nos ensinando. Não importa se você não acredita, não importa se você, eu não gosto de reencarnação, são leis da natureza, são leis do universo, e elas estão lá funcionando, você acredite ou não. Então, aquilo que você faz com o seu próximo, aquilo que você faz para a humanidade, volta para você indiscutivelmente. Não tem como impedir, é uma lei da natureza. Pode ser nessa vida, pode ser em outra vida, na próxima, ou daqui a trilhões de vidas, né? Vou dar um exemplo, né? Uma pessoa que ela agride ferozmente uma outra pessoa, ela pode tanto nessa vida quanto na outra, né? Sofrer do mesmo mal que ela causou a outra pessoa. Não só como uma forma, não é punição, não tem objetivo de punição. Deus não pune, não existe isso. É uma forma de aprendizado. A pessoa, ela só vai entender o que ela causou para outra pessoa quando ela passar por aquilo. E é uma misericórdia, porque na maioria das vezes, né, nós sabemos que a espiritualidade, ela diminui e muito aquilo que tínhamos que passar, né? Seja provações, seja expiações, doenças, etc. E mesmo diminuindo, a gente reclama
né? A gente chora, não quer, não quero mais, eu quero. E aquilo já está muito reduzido, né? Comparado ao que a gente fez. Então vamos lá, vamos de início, né? Temos aí Moisés. É o que a gente aprende no Espiritismo que ele trouxe a primeira revelação. Então, ele pegou um povo, ele era um espírito iluminado, encarnado naquela época, naquele local, com o propósito de libertar aquele povo, né, escravizado, e principalmente os ensinar, né? Então, essa libertação é a libertação da consciência, principalmente, não simplesmente tirar eles do Egito ali, tirar eles da escravidão, mas é principalmente tirar eles da ignorância, da inconsciência, desse estado de letargia que a maioria da humanidade ainda se encontra. Infelizmente, ainda nos tempos de hoje, com tantas mensagens, com tantos enviados, emissários, e, e a gente está com um problema moral na humanidade ainda terrível, terrível, terrível. Que num momento de transição como esse agora, ele é intensificado, né, como forma de separação do joio do trigo, né, a transição para a regeneração, onde só ficarão aqueles que se afinizarem com a vibração da regeneração, né? Então, desde muito tempo, a espiritualidade superior ela está trabalhando na humanidade, está enviando os seus emissários para poder nos ajudar, para poder tentar acordar a gente e ver se a gente escuta, né, com o nosso livre-arbítrio, né? Então veio Moisés e trouxe ele. E, se você imagina, isso é muito antes de Jesus, né? Da época de Jesus, é 2000. Então é muito mais do que 2000 anos atrás, essa época. Você imagina como é que era o estado daquelas pessoas daquela época, né? Era uma selvageria, era um assassinando o outro porque não gostou da forma que você olhou para ele, né? Matando por nada, né? Apesar de hoje ter isso também, era ainda mais grave, né? Os seres humanos estavam mais animalizados naquela época, né? O espírito quase não tinha desenvolvimento na humanidade, nada espiritual, era puramente animalizado, quase, né? Quase que totalmente animalizado. Mas a espiritualidade já vinha trabalhando. Então começa ali Moisés na primeira revelação, os 10 mandamentos. Então, como uma forma de dar um freio nesse assassinato descontrolado, etc. Temos aí essas, vamos assim dizer, as primeiras psicografias, né, que provavelmente tiveram outras antes, né, mas a gente pode chamar de as primeiras psicografias, né, que foram através de Moisés que chegaram os 10 mandamentos da Bíblia, que falam lá, não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens, esculturas, honrai pai e mãe, não matarás, não adulterarás, e etc, né, que é o tentando começar o amor na humanidade, né? Vamos falando assim de forma bem informal mesmo, né? Tentando civilizar essa Terra, né? Esse planeta, né? E aí, então, um tempo depois, né? Há 2 milênios atrás, encarna Jesus, né? Que é o que temos informação, é o espírito mais elevado que já encarnou nessa Terra, neste orbe, né? E, então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? No capítulo 11, no primeiro item fala assim, é o primeiro item, mas isso aqui também está na Bíblia também, né? Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se e reuniram-se em volta de Jesus, né? Então, eles queriam desafiar Jesus, eles queriam mostrar, eu vou pegar Jesus ali, eu vou mostrar que ele está errado, que ele é um fanfarrão, né? Porque sabemos, né? Sempre que há um espírito que vem trazer a verdade, que vem expandir a consciência das pessoas aqui na Terra, nós sabemos como a maioria da humanidade recebe ele, né? Jesus aí foi perseguido, crucificado, Kardec teve seus livros queimados em praça pública, atacaram pedra na casa dele, ele perdeu os títulos da ciência que ele era, porque ele era um homem da ciência, né? Porque as pessoas simplesmente não queriam entender, simplesmente recusavam de primeira, não tentavam entender aquilo, aquela verdade que era muito grande, né, para a mente deles, né, para a evolução do espírito deles,
e preferiam atacar aquilo que não entendem, né? Uma atitude extremamente primitiva, atitude de animais mesmo, né? Que é um nível evolutivo da maior parte das pessoas daqui ainda é fugir, né? Ainda é lutar contra, atacar com o medo do desconhecido, né? Ao invés de tentar entender, tentar desenvolver aquilo. Então chegaram esses fariseus, né, para Jesus, e um deles, que era doutor da lei, fala, né, para tentar a Jesus, ele propõe a questão: Mestre, qual o maior mandamento da lei, né? Qual o mandamento maior da lei? Jesus responde, né? Ele resume todos os 10 mandamentos que Moisés já havia trazido, já havia deixado para a humanidade há muito tempo atrás, e ele resume em apenas 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu espírito. Este é o maior, o primeiro mandamento. E aqui tem o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, com esses 2 mandamentos, Jesus resumiu tudo que Moisés tinha trago. É uma continuidade do trabalho da espiritualidade. Então, se a pessoa ela ama o próximo como a si mesmo, ela não vai matar, não vai assassinar, não vai adulterar, não vai roubar, não fará falso testemunho, honrará pai e mãe, e etc. Então, para você ver, como o trabalho da espiritualidade, ele não é a esmo, ele não é ao acaso. As coisas, as mensagens que chegam na humanidade, não é por brincadeira. Eles têm um propósito, elas têm uma sequência extremamente minuciosamente planejada pela espiritualidade superior e por Deus, por amor aos seus filhos, né? Porque eles querem que a gente evolua logo. Eles querem que a gente se aproxime mais de Deus e de dimensões superiores. Que a regeneração se estabeleça aqui na Terra. Não precisamos mais de tanto sofrimento. A Terra de regeneração, ela ainda existirá o mal. Mas o mal não será mais predominante, não será esse mal que temos aqui. Será um mal muito mais contido. Não será mais a maior o que é predominante na Terra, né? Opa, chegou aí o Fernando. Só para te olhar um pouquinho. Certinho. Então a espiritualidade ela sempre está cuidando dessa sequência de ensinamentos da humanidade. E a gente tem que estar de mente aberta, a gente tem que estar preparado para um novo, que sempre vai chegar. Jesus ele não falou tudo de uma vez que ele podia, na época, em uma encarnação de 33 anos apenas, falar tudo que existe no universo. Isso é impossível. Resumir tudo que existe no universo com apenas os 10 mandamentos. É impossível. Resumir tudo da terceira revelação que Kardec trouxe, com todas as obras do Pentateuco, também é impossível. Como é que você vai reduzir todo o universo, toda a criação de Deus, que Deus vive por toda a eternidade, ele cria de toda a eternidade. Então, imagina o quanto ele já não criou. Como é que você vai reduzir isso a uma coleção de 5 livros de Kardec? Kardec veio aproximar. É como se a gente tivesse saído do maternal, na época de Jesus, né? E a gente foi ali pro primeiro ano, primeira série, né? O pessoal chama hoje em dia de primeiro, segundo ano, terceiro ano, enfim. Como se a gente tivesse ido ali. Estamos chegando no ensino fundamental agora, dentro do Espiritismo. E parou por aqui? É tudo que a gente tem para aprender no universo? É tudo que Deus veio ensinar para a gente? Nós somos espíritos eternos. Nós vamos viver de toda a eternidade a partir do momento que somos criados simples e ignorantes. Como que a gente vai aprender tudo de uma vez só em uma encarnação com apenas um livro ou 5 livros? Isso não tem como. Nós temos que estar abertos ao novo. Nós temos que nos desenvolver, nós temos que evoluir, não podemos nos engessar e ficar petrificados ao passado, a dogmas religiosos e crenças limitantes. Continuando no Evangelho, então. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Lucas também.
Então, isso não é de agora no Evangelho segundo o Espiritismo que está sendo ensinado. Isso vem da Bíblia, isso vem de Moisés, isso vem de todos aqueles espíritos iluminados que são enviados para a Terra em diversas regiões, dentro de crenças diferentes. É uma mensagem universal, é Deus tentando falar com a gente de diversas formas diferentes, né? Para ver se alguma delas você aceita, né? Bom, tá bom, eu vou seguir o que Deus quer, né? A lei do amor. E continuando o Evangelho. O reino dos céus é comparável, né? Continuando a essa parte da Bíblia, né? O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta dos seus servidores, né? Então tinham endividados e ele quer prestar contas. Tendo começado a fazê-lo, apresentam-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, né? Essa história da Bíblia muitos já conhecem, mas é um exemplo perfeito do amar ao próximo aqui. Continuando. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendesse a ele, sua mulher e seus filhos e a tudo a que lhe pertencesse, para o pagamento da dívida. Então, o servidor, né, que estava à frente do rei, se lançou aos pés dele, implorando, né, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu pagarei tudo. E então o senhor, tocado de compaixão, não o rei, deixou ele ir e o perdoou a dívida. Esse servidor, porém, né, ao sair, saiu lá do castelo, do rei, enfim, da presença do rei, andando pela cidade e encontra um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, né, da época, o segurou pela goela, né, puxou o cara, ameaçando, quase a estrangulá-lo, e dizia: paga-me o que deves. E então o companheiro, que também fez como ele fez para o rei, se lançou aos pés dele, implorando também: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo e foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Você já entende, né, o que esse exemplo, o que Jesus quis dizer nessa passagem. O rei bondoso, que está ali representado na história, seria como Deus, né? A gente pede as coisas para Deus e será que aquilo que a gente pede, essa bondade, essa misericórdia que a gente tanto pede, a gente também realiza com os nossos irmãos? A gente também dá para aqueles que estão mais necessitados do que nós? Como que eu vou pedir como serei merecedor de tanta misericórdia se eu não sou capaz de ter esse amor pelo meu próximo? Foi o que o cidadão aqui fez. Não perdoou o outro que lhe devia. E ele havia acabado de ser perdoado pelo rei. É um exemplo da humanidade perfeito. A humanidade tem tantos exemplos de tantos espíritos iluminados que encarnaram aqui, missionários. Chico Xavier, aqui tão próximo da gente. E a pessoa simplesmente, nossa, que bonita tá. E continua fazendo as mesmas coisas que sempre faz. Não quer parar para pensar e se fazer sua reforma íntima e agir diferente. Continua a história. O companheiro lançando-se aos pés, né? Essa aqui é a parte. Os outros servidores, né, seus companheiros, vendo o que se passava, então eles viram que o rapaz não perdoou o cara que tinha dívida com ele, foram extremamente aflitos, informaram ao senhor, o rei, lá, de tudo o que acontecera. Então o senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor que não perdoou o outro, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me deveis, porque pediste. Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o senhor, tomado de cólera, entregou os verdugos para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. Então, é a lei de ação e reação. Ele fez isso com o irmão dele e aquilo voltou para ele instantaneamente. Né? Muitas vezes acontece isso na vida da gente, né? Nem sempre esse bumerangue que a gente joga, que é a ação que a gente fez, ele demora muito para voltar. Às vezes ele volta rapidinho, né? Nem sempre vai ficar girando e voltar só na outra vida.
Muitas vezes a gente vê acontecer na hora, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins, né? Poucos dias depois você já fica, meu Deus, isso funciona mesmo, hein? Caraca! Eu fico impressionado, né? Quando eu vejo isso acontecer na minha frente, eu falo, meu Deus, como é que pode? Então Jesus termina, né? É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houveram cometido contra cada um de vós, né? Como é que ele perdoará a nós também, né? Sejamos dignos de toda essa misericórdia que, que Deus jorra pra gente. Deus nos ama de forma incondicional, de forma incompreensiva para nós. Incompreensiva. Nós não temos capacidade de entender como Deus, que é o Criador do universo, a fonte criadora de tudo e de todas as coisas, nos ama. Nós não temos condições de entender. Se ele nos fizesse sentir uma pequena parcela, um átomo de amor que ele tem por nós, a gente não suportaria de tanto amor. De tanto amor. É muito amor. Sejamos dignos, então, e por favor, a gente dê um pouquinho, uma migalha desse amor para o nosso irmão. E não estou falando só de bens materiais, de comida também. Isso é legal, isso é bom compartilhar, ainda mais com os necessitados. Mas uma palavra amiga, uma, um ato de paciência com aqueles espíritos mais complicados que você encontra próximo de você, que se estão próximo de você tem um bom motivo. Tudo isso, fazendo essa reforma íntima, você está fazendo a caridade, você está evoluindo, você está ajudando seus irmãos a evoluir, você está cumprindo o que Jesus falou, o que todos esses espíritos missionários vieram nos falar, vieram nos ensinar. Temos aí até um exemplo de Madre Teresa também, na foto ali embaixo. E continua no Evangelho. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar o guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer com os outros, aquilo que para nós desejamos. Então, você está na dúvida, não sabe o que fazer? Você para, entre em oração, entre em prece e faça aquilo que Jesus nos ensinou, nos deu um exemplo em corpo físico. Ele não estava desencarnado, ele não estava psicografando, ele veio aqui e mostrou o exemplo encarnado nessa dimensão densa, pesada que nós estamos aqui. Imagina, de onde Jesus veio, né? Jesus que é o espírito mais evoluído que já encarnou nesse planeta, que já tem uma luz do tamanho do Sol, maior. Ele se fez tão pequeno, comprimiu tanta luz, passou séculos reduzindo sua luz, como uma forma de amor, apenas para encarnar aqui por amor aos seus filhos, aos seus irmãos, né, que somos irmãos de Jesus, mas seremos também filhos, né, porque ele cuida de nós aqui no planeta Terra, por puro amor, sabendo que ia ser perseguido, caluniado, que iam cuspir nele, que iam torturar ele no final da encarnação, que iam crucificá-lo e assassiná-lo, mas antes disso humilhá-lo em praça pública com uma tanguinha e torturá-lo. Por quê? Porque ele veio falar a verdade. Olha o nível do amor de Jesus Cristo. Não é incompreensível para a gente. Quantos de nós seria capaz de fazer a mesma coisa? Se sacrificar a tal ponto pelos seus irmãos, por toda a humanidade. Tenhamos isso como incentivo, como um exemplo para nós na vida. E continua o Evangelho. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes o melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os que temos para com eles? É aquilo que a gente explicou, que eu expliquei agora há pouquinho, né? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Então, quando você para de ter essa hipocrisia, né, de querer receber aquilo que você não faz, de você querer um amor, receber um amor e uma compaixão
que você não se faz digno, que você não retribui 1% para o outro. Cara, Deus, a espiritualidade superior, os nossos mentores, o que eles mais querem é nos ver feliz. O universo é abundância. Não se engane olhando o que acontece nesse mundo. Esse mundo não é o único no universo. O universo é abundância, é amor, é luz. Eles querem nos ver felizes. Tanto que quando a gente faz uma atitude, mesmo que seja pequena, de amor, de caridade, de compreensão, a gente é recompensado muitas vezes mais do que, com uma recompensa maior do que o que a gente fez para o outro. Eles estão sedentos para nos deixar felizes. Por isso, de todo esse trabalho espiritual. Por isso que as mensagens chegam. Por isso que a humanidade recebe tantos espíritos missionários, mesmo sendo perseguidos. A misericórdia de Deus está sobre tudo. Sejamos merecedores dessa misericórdia. E vocês veem, eu coloquei esse exemplo aqui, essa imagem, é uma imagem que representa o corpo humano, né? Tipo, ficou diferente ali no slide, mas ela é proposital. Por quê? O corpo humano, ele é formado por muitas células, muitas células. Pegamos esse exemplo do corpo humano que tem as células e peguemos a Terra agora, o nosso planeta. E vamos imaginar que a Terra é um corpo humano e as células dentro dele somos nós. Somos muitas células dentro dele. É um exemplo, né, para a gente ilustrar. Se essas células elas não cooperam, se elas não se amam mutuamente, se elas só se destroem, só causam destruição, egoísmo, não, sabe, não colaboram. O que acontece com o corpo humano? O que acontece com o nosso corpo quando as nossas células começam a se destruir? Tudo desaba, tudo desanda. Ficamos ruins, ficamos doentes, complicações. E é o que a gente está fazendo com a Terra. A Terra está muito doente pelo que a gente faz, pelos nossos atos. A Terra, como um exemplo assim, é um corpo e nós somos como células dentro desse corpo. Nós maltratamos, nós nos destruímos a troco de nada, por puro egoísmo. Por quê? Porque eu quero continuar como eu tô mesmo, tá bom, tá ótimo. Vou ficar aqui na minha zona de conforto. Que Jesus, que espiritismo. Nossa, cara, Chico? Ih, esse Chico aí, não, tava vendo coisa. É? Vai ver quando desencarnar o que é ver coisas, né? O que é ver coisas. Então continua. Quando as adotarem para regra de conduta, para base de suas instituições, ou seja, não basta a gente colocar o amar ao próximo e adotar como regra de conduta de nós. Tem que ser a base de tudo na sociedade, nas instituições, nos governos, nas empresas. É o que a gente tem agora? Nós temos o amor imperando nos governos, nas empresas? Não! Muito longe disso, é muito pelo contrário. Olha como a gente está distante de uma terra regenerada. Olha quanto tempo, há 2000 anos atrás, já foi falado tudo o que a gente precisava saber, pelo menos na parte básica ali do amar ao próximo. E não, nada. Pouquíssimos resolveram seguir, acordaram, né, despertaram, né, saíram desse estado de dormência que a humanidade prefere ficar e tentaram olhar para o que Jesus falou. Caramba, nossa, realmente precisa amar o próximo. A nossa humanidade não tá legal, cara. As pessoas não param para raciocinar, elas não querem, parece que não querem pensar. Por quê? Por que ficar dormindo e ser comandado pela maioria dentro de um mundo de provas e expiações onde o mal predomina? Então você é controlado pelo mal. Se você continua passivo, se você não riu, você não nada, você é levado pela correnteza. É o que essas pessoas fazem, elas não nadam, não se esforçam minimamente, não saem do lugar, então são levados pela correnteza. Continua. Os homens compreenderão, então, quando for instituído, né, o amor como regra de conduta e nas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade, que farão que entre eles reinem a paz e a justiça.
E não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente a união, a concórdia e a benevolência mútua. E fica o alerta, né? E assim, uma coisa curiosa, isso da chegada da Terra regenerada, que é tão falada, né, que a gente estuda muito no Espiritismo, ela já vem sendo falada antes também. Ela é traduzida de várias formas também, por exemplo, na Bíblia se fala de instaurar a Nova Jerusalém na Terra. O que representa essa Nova Jerusalém? É a Terra regenerada. É onde o reino de Cristo, né, se fará aqui na Terra. Onde a lei de amor, a lei de Cristo, se fará, a vontade de Deus começará a imperar na Terra, na sociedade, na humanidade. E aí sim teremos, finalmente, vamos assim dizer, um descanso para a alma, né? Continuaremos aprendendo, evoluindo, mas sem esse sofrimento todo que a gente tem aqui. Se você quer tanto continuar nesse sofrimento, continue exatamente como você está. Continue igual. Não evolua nada. Fica lá assistindo TV o dia inteiro, assistindo bobeira. Nem tudo que você assiste é ruim, né? Se você filtrar, se você pegar conteúdo de qualidade, você vai se alimentar de coisas boas. Mas se você quer ser levado pela correnteza, Deus respeita seu livre-arbítrio. A espiritualidade respeita seu livre-arbítrio, eles não vão forçar. Mas existe a lei do progresso no universo. Então, e já está decidido que a Terra ela será um mundo de regeneração. Nós já estamos na transição, estamos no meio do caminho, vamos assim dizer. Por isso que as coisas começam a ficar caóticas e tudo começa a ficar diferente. É a separação do joio do trigo que está na Bíblia. São os exílios planetários que está no Espiritismo, é a mesma coisa. Deus nos alertando, Deus nos avisando. Ah, eu não quero ser exilado. Então injusto. Nossa, como é que Deus vai me exilar para um planeta pior? Se Deus é misericórdia. Deus é pura misericórdia. Seria falta de misericórdia se ele deixasse uma pessoa que não quer evoluir, que quer continuar como está, com seu egoísmo, com suas chagas, num planeta de regeneração, onde ela ficaria completamente deslocada, não suportaria aquela vibração tão mais alta do que a dela, ela entraria em colapso, e aí estaria em sofrimento. Esse aí seria uma falta de misericórdia. Mas não. Deus coloca você, ele realoca o seu espírito junto com pessoas iguais a você. Então vamos exilar você para um planeta de pessoas que também não querem evoluir, que são animalizadas, que são agressivas, que são egoístas. É justo, Deus é infinitamente justo. Ele só está deixando você. Tá bom, meu filho, eu tenho paciência, vou esperar você quando você chegar na época de querer evoluir. Então deixo você aqui, nesse planetinha, com pessoas iguais a você. Mas você imagina, né? Um planeta inteiro só formado por animais, só formado. Animais que eu falo, pessoas bestializadas, né? Pessoas que parecem mais animais, né, do que seres humanos, né? Pessoas que puramente egoístas. Imagina um planeta inteiro predominantemente assim, né? Ainda pior do que a Terra, né? É o que essas pessoas escolheram, né? Podemos escolher algo melhor. Não tem necessidade disso. A gente não precisa mais. A gente já está no nível evolutivo de conseguir dar um passo para frente, sair da fralda. A gente já consegue, sabe? Não falta muito. A espiritualidade está pedindo para a gente dar um passinho só para frente, assim. Melhor não. Isso aqui, só isso aqui. Já tá. Aí você já consegue ficar na regeneração, já continua encarnando aqui na Terra, ganha esse presente de continuar reencarnando num lugar que é um paraíso comparado a um planeta de provas e expiações, né? Porque ficar aqui na Terra, você ganhar essa notícia que você vai ficar aqui na Terra, lá no plano espiritual, é uma vitória sem tamanho, tá? Porque a maioria vai, ó, entra nas navinhas, ó, tchau, tchau, vai para outro planeta, para um planeta, pode até ir para planetas primitivos, né? Temos aí livros, né, falando dos exilados de Capela, que eles não acompanharam a evolução, né? Eles não queriam aprender, né? Não queriam seguir aquela evolução que toda a humanidade estava alcançando lá na terra de regeneração deles, e foram exilados para cá. Então aqui era o planeta ruim quando eles foram exilados para cá. Agora a gente chegou no estágio que Capela estava naquela época. Então a gente está indo para a regeneração agora. E está acontecendo a mesma coisa que em Capela.
Quem não acompanhar, por livre e espontânea vontade, por seu próprio livre-arbítrio, vai ser exilado. E essa é a infinita misericórdia, porque Deus já deu inúmeras reencarnações. Existem quantos espíritos que reencarnam, e aquela tendência ruim continua por vontade própria, comete os mesmos erros, está sempre assassinando, está sempre roubando. Você vê, tem encarnações que a pessoa volta até sem o braço para ver se pelo menos ele para naquela encarnação e começa a pensar um pouquinho, né, no que está fazendo, nos seus próprios pensamentos. As pessoas não prestam atenção nos seus pensamentos. É ali que tudo começa. Você já comete o crime no pensamento e depois você só materializa ele. Né? Façamos essa reforma íntima. Façamos o que Jesus quer, porque eles não querem a gente sofrendo, encarnando em planetas extremamente difíceis e primitivos. Eles querem a gente aqui, numa terra regenerada, com muito mais alegria, vivendo plenamente, sem tanto sofrimento num corpo denso, cheio de doenças, que nós que fazemos essas doenças. Nós não vamos ter mais doenças. A gente vai poder interagir com qualquer animal no planeta, que eles serão todos dóceis. Que os animais sofrem, né, a influência da humanidade. Então, eles se tornarão dóceis também. Todos, todos, todos. As maravilhas tecnológicas que vamos alcançar, se a gente está engateando agora com inteligência artificial, com algumas coisas, você imagina o que tenha daqui a 1000 anos na Terra regenerada. É difícil até para a gente imaginar, né? A gente tem exemplos aí, algumas obras, né, que relatam mundos superiores ou colônias espirituais, né? Aqui é uma cópia muito mal feita de colônias espirituais, mas mais e mais vai chegando de lá, né? No filme do Nosso Lar mesmo, né? Essa foto aí é do filme do Nosso Lar. Aparece os aeróbos, né? Que se movimentam com pura energia magnética, né? A velocidades insanas, né? Vamos assim dizer. Tudo instantaneamente, sem nenhum problema. A sociedade toda baseada na bondade. São os espíritos mais elevados que geralmente comandam, né? As colônias que governam. Então tudo é regido pela lei do amor e da justiça. Você imagina? Pare para imaginar um pouquinho o que é isso. O que é viver nesse lugar? Você não acha que vale a pena, numa vidinha de 80 anos, fazer uma reforma íntima? É bem melhor do que você ser exilado, né? Acredito eu. Então, levemos a sério isso. Isso aqui não é brincadeira, né? Nenhuma religião séria baseada no amor está de brincadeira. Estão todos trazendo, colaborando, trazendo a verdade. E a tendência das religiões, dos outros vertentes espiritualistas, são todas se unificar. É até legal, né, o nome desse conselho espírita de unificação, né? Essa é a ideia mesmo, é a unificação. A universalização do amor, da existência de Deus, da existência dos planos espirituais, dimensões, não importa o nome que você quer dar, cada um vai dar o seu nome, mas é tudo a mesma coisa. Essa é a tendência. Nós vamos todos nos unir finalmente. E aí, só depois disso, habitará em nós, de forma mais acentuada, o Espírito, o real Espírito divino, de Deus, a vontade de Deus, finalmente habitará em nós. Porque nós não estamos com as nossas centelhas divinas acesas. A maior parte da humanidade está ali apagada, em completo estado de coma. Está em coma. Você fala uma coisa espiritual para uma pessoa na rua, por exemplo, ela vai te olhar como se você fosse um alienígena. Olha o nível de dormência, de sonolência que as pessoas estão. Elas têm medo de pensar no plano espiritual, no que tem depois da morte. Ficam limitadas à matéria. Então, pessoal, não sejamos limitados. Façamos aquilo que Jesus tem nos ensinado há tanto tempo. Não tenhamos a nossa consciência limitada. Não sejamos materialistas. Não sejamos incapazes de conceber o que está além da matéria. Eu sou materialista, eu sou ateísta, enfim. Eu só consigo conceber esse pedaço de madeira que está na minha frente. Eu não acredito no que está além. Olha a limitação da consciência dessa pessoa, com todo respeito a ateus, enfim, tem ateus que são maravilhosos.
mas é uma limitação muito grande, é um nível de consciência semelhante ao de um animal, de um primata, que ele só acredita no que ele está vendo na árvore, nas frutas, e só. Nós já passamos desse estágio, nós temos que evoluir. E essa oportunidade, estamos no meio da transição. Aproveitemos essa oportunidade, pessoal. Certinho? Então é isso, galera. Agradeço muito essa oportunidade, mais uma oportunidade de trabalhar na seara de Jesus. Espero que eu tenha conseguido contribuir com esse estudo, com o esclarecimento, e que vocês consigam pensar um pouco nisso que foi trazido nesse estudo. Eu com certeza não falei sozinho aqui, com certeza os espíritos têm intuído nessa palestra, e façam valer aquilo que Jesus nos ensinou, né? Que é o amar ao próximo como a si mesmo. Muito obrigado pela oportunidade.